Bom dia, Dimas e alunos. Aqui é o Vinícius Espada. Aqui é a Anne Mayuri. Aqui é a Larissa Teruya. Também estão no nosso grupo a Melissa Cacaso, a Sofia da Silva e a Mayara Tchenko. Elas foram responsáveis pela pesquisa e aqui a gente tá para gravar o nosso podcast sobre o islamismo. Eu vou começar falando da organização social da Península Arábica antes do islamismo. Os desertos da Arábia eram ocupados por uma série de tribos vagantes que tinham seus integrantes conhecidos como beduínos. Os beduínos não apresentavam unidade política, eram politeístas e sobreviviam das atividades de pastoreio organizadas nos oásis que encontravam no interior da Arábia. Sob o aspecto religioso, prestavam adoração a objetos sagrados, forças da natureza e acreditavam na intervenção de espíritos maus. Os árabes se organizavam por tribos que se reconheciam por um ancestral comum. Agora falando do processo de surgimento do islamismo, o islamismo surge no século VII na Península Arábica por meio de Maomé. Durante um dos retiros de Maomé, em uma caverna, o anjo Gabriel se revelou chamando-o de o enviado de Deus. Essa noite ficou marcada e deu início às revelações de Alá para Maomé. Anos depois, mais e mais revelações foram recebidas e depois transcritas pelos convertidos ao islamismo no Alcorão. Então, Maomé disseminava as pregações de Alá pelas ruas de Meca. O islamismo cresceu e atualmente é a segunda maior religião do mundo. Dando continuidade, agora vou falar sobre o papel do islamismo na expansão territorial dos povos árabes. Maomé unificou as tribos árabes sob um único estado baseado na religião islâmica e se tornou o primeiro chefe político e líder religioso da comunidade muçulmana, a Umma. Desde então, para os árabes, a política e a religião estão interligadas. Para o muçulmano ser um bom cidadão, deve seguir as palavras sagradas de seu profeta Maomé. Agora eu quero abrir para falar sobre o islamismo no mundo do século XXI, ou seja, nos tempos que a gente vive atualmente. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo e ainda é muito visto com preconceitos. É necessário que o conhecimento sobre alguma religião seja livre de preconceitos por meio de novas perspectivas. Os meios de comunicação dificilmente veiculam aquilo que de fato é pregado pelo Islã, se limitando apenas a acontecimentos trágicos. O islamismo é a segunda maior religião do mundo em número de fiéis, e é a religião que mais cresce com um número aproximado de 1,6 bilhões de adeptos atualmente, mais de 20% da população mundial. Estima-se que a população muçulmana crescerá em torno de 35% nos próximos 20 anos, chegando a aproximadamente 2,2 bilhões de fiéis. Diante de dados, é possível perceber a influência islâmica na sociedade em que vivemos, sendo necessário um conhecimento mais aprofundado dessa religião, de modo a levar a tolerância e o respeito, já que ela é vista com estranheza e com muito preconceito. Agora, seguindo com a Anne e com a Larissa, elas vão falar sobre os reinos de Gana e Mali. O reino de Gana foi um reino que existiu do século IV ao XII na África. Sua fundação ocorreu por meio de comunidades de agricultores que se juntaram para se defender de povos nômades. O reino de Gana abriu novas rotas de comércio entre o interior da África e o mercado internacional do mar Mediterrâneo. Era riquíssima em ouro, chegando a ser chamada de Terra do Ouro. Vários fatores contribuíram para o fim do reino de Gana, entre eles a descoberta de novas rotas, o que deixou o reino sem monopólio. E o principal foi a expansão árabe em todo o continente. A economia era baseada principalmente no comércio. Além do ouro, também comercializavam-se tâmaras, cobre, tecidos, cavalos e escravos. O reino de Gana tinha duas religiões, o animismo e o islamismo. Já o Reino de Mali é uma ex-colônia francesa. O idioma oficial, o francês, é uma das consequências desse processo de colonização. A independência nacional foi conquistada no dia 22 de setembro de 1960. É habitada por tribos nômades tuaregues. O país apresenta uma das piores economias do planeta. A agropecuária é responsável por empregar aproximadamente 70% da população de Mali, em especial para o cultivo de algodão, principal produto de exportação nacional. Eles também produzem arroz, legumes e milho. O país apresenta baixa expectativa de vida, mais ou menos 53 anos. A taxa de mortalidade infantil é uma das mais elevadas do mundo, 104 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O analfabetismo atinge 74% da população, sendo uma das maiores médias do planeta. Agora eu quero falar sobre duas culturas, a Yorubá e a Banto. Começando pela Yorubá.
Um destaque característica dessa cultura são os trajes, que são super elaborados e feitos tradicionalmente de algodão. Recebem várias cores e padrões diferentes. Os Yorubás são uma das religiões de matriz africana. Eles estão localizados na região sudoeste da Nigéria e no sul do Benin. Os povos africanos se apoiam no poder da oralidade, que no caso das tradições Yorubás, se mantém ao longo dos séculos no interior dos poemas sagrados de Ifá, de onde esse povo extrai a base fundamental para preservar seu legado. No século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio do Oceano Índico, onde se comercializava marfim, ouro, pedras preciosas, ferro, couro e escravos. Os maiores centros eram Mogadíscio, Quiloa, Malindi e Sofala. E para finalizar, eu e a Larissa iremos falar sobre a relação histórica entre reinos e culturas africanas e o Brasil. O vínculo entre o Brasil e África pode ser visto desde o período colonial, processo de ocupação dos portugueses e de grande exploração de recursos naturais. Esse período foi o responsável pelo atraso diante a industrialização dos países ocupados e contribui atualmente ao subdesenvolvimento socioeconômico presente no Brasil e nos países africanos. Outro fator associativo dos países citados pode ser visto como a discriminação da população negra desde o período da escravidão, onde houve uma migração compulsória de etnias negras africanas para o Brasil. Com o passado em comum, muitos hábitos foram compartilhados, como cultura, religião, culinária e músicas. Comida como feijoadas que eram servidas nos engenhos e preparadas por negros. A capoeira é muito famosa no Brasil e era praticada escondidas no período da escravidão também. Além de que nossa língua recebeu uma forte influência africana e muitas palavras utilizadas no nosso cotidiano são resultados dessa influência. Obrigado por ouvirem nosso podcast. Tchau!